Nesse vídeo, nos nossos estudos, te convido para a gente ver a história do suicídio, como é que o suicídio foi visto, ou como é que foi encarado o suicídio ao longo da história. E aí, vou me apresentar, sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no 2º ano de graduação, né, para me formar psicanalista. Lembrando que para ser psicanalista, tu tem que ter um conhecimento teórico, né, isto é, tem que estudar bastante. Segundo, passar por análise. E terceiro, ter uma supervisão junto quando estiver tratando pacientes. Então, é preciso desse tripé psicanalítico para poder virar psicanalista. E essas aulas são estudos da faculdade que eu trago para também discutir contigo aqui na questão dos vídeos. E aí, nesse caso, vai ser um pouco da história, porque a disciplina é a clínica do suicídio, um tema bem delicado, né, e deixando bem claro que aqui é uma questão de estudo, né, porque é muito provável que eu vou deparar com pacientes talvez com ideações suicidas, né, então é para questão de aprendizado, que não se leve para uma questão pessoal. E aí até convido, assim, se tiver alguma questão que se assemelhe, coisa assim, até convido a parar de assistir o vídeo e procurar outros recursos, outras ajudas, porque nesse caso, esse vídeo, essas aulas, é uma questão de estudos, tá? Só para deixar bem claro. E aí, no caso, começando com o homicídio de si mesmo, que é o tema 1. Lembrando que a faculdade, cada disciplina tem 6 aulas, e cada aula é dividida em 5 temas e mais uma questão prática. E normalmente eu estou fazendo cada aula uns 2 vídeos ou 3, dependendo do tamanho do assunto, para não ficar tão extenso. Então, começando com o homicídio de si mesmo, o que o texto nos traz aqui da faculdade? Então, a palavra suicídio foi criada em 1737, isso é, século XVIII, então uma coisa recente, pelo abade Desfontaines. Ela tem origem do latim sui, que é si mesmo, e caedes, ação de matar, então matar a si mesmo. Não, suicídio, o sídio vem de caedes. Classicamente é tido como um comportamento exclusivamente humano. Atualmente muito se discute se algumas espécies animais também teriam comportamento suicida. Fato de difícil comprovação científica, por não ser possível identificar se o comportamento autolesivo tem a intenção de provocar morte. Porque, por exemplo, vou deixar uma coisa bem clara para ti. Nem sempre a pessoa que tem atos lesivos, tipo se machuca, significa que ela está com ideações suicidas ou que quer se matar. Às vezes a pessoa ela só se machuca. E tem aquelas que realmente querem. Então tem essa diferença no caso do autolesivo. Em relação aos outros animais, a gente não tem como saber. Justamente por uma questão científica. Não tem como a gente olhar, identificar um animal dizendo se ele está com um comportamento suicida ou não. Então isso nunca foi provado. Agora já o ser humano sim. Então, em tese, o ser humano é a única raça que tenha o comportamento suicida, ou que acontece o suicídio. E aí, continuando o texto, no entanto, sob intenso estresse, dor ou tristeza, por exemplo, é possível observar que alguns animais mordem o próprio corpo, provocando feridas ou lesionando as unhas. Cientificamente, o suicídio é atribuído apenas à espécie humana. E aí o psiquiatra contemporâneo Neuri Botega explica que suicídio já foi entendido de diversas maneiras ao longo da história. Então, ao longo da história já foi visto de várias maneiras diferentes. Por exemplo, na antiguidade grega era um ato exaltado. Olha só que diferença para hoje, né? Mas a partir da Idade Média, então quer dizer, há mais de 1000 anos aí, por volta do século V, passou a ser um ato a ser evitado. De um ponto de vista psicológico, por meio do suicídio, o homem primitivo alcançava imortalidade, pois o ato era concebido como glorioso. Isso antes da Idade Média. Então, para ver como tem diferentes maneiras de enxergar ao longo dos tempos, né? É uma coisa muito incrível, assim, incrível no sentido, assim, da coisa ser surpreendente, né? Porque é um assunto delicado.
mas para ver como tem diversas maneiras de enxergar a mesma coisa. E aí é aqui o que diz, ó, em certas sociedades nômades primitivas, né, nômades seria aqueles povos que se deslocam em vários, nunca ficam no mesmo lugar, o suicídio de idosos ocorreria de forma ritualística e com certo grau de coerção social. Então era uma questão social, o suicídio na questão dos idosos, ainda que velado. A pessoa idosa se matava em um ato de suprema honra e altruísmo, a fim de não se transformar em um ônus para o seu povo. Olha só, porque, claro, porque como o idoso ele despende de mais cuidados, de mais atenção, daí como, olhando o texto aqui, claro, né, como ele se sentia, digamos, estou incomodando as pessoas, ou já não estou mais na minha plenitude, então melhor é eu tirar a minha vida, que eu vou estar fazendo um bem. E aí então seria um ato glorioso da pessoa. Né? Então fazia-o também para poupar os membros mais jovens da tribo do trabalho e da culpa de matá-los. Em situações de rivalidade ou disputa, se um dos lados decidisse pelo suicídio, os rígidos costumes de algumas tribos forçavam o inimigo a matar-se da mesma forma que o suicida. Então também tinha na guerra, quando um povo ganhava do outro, fazia que os outros se matassem. Né? Em sociedades guerreiras, era estratégico valorizar o espírito combativo, e para isso a morte violenta em batalha era glorificada. Então, tipo, tu morrer em batalha, a pessoa, de certa forma, ela vai para o suicídio, ela está se suicidando, ela sabe que vai morrer, ou que pode morrer, ela está arriscando a vida. Então, isso até muitos filmes que a gente vê de tanto Idade Média, enfim, batalhas, aquela coisa da honra, ou até na sociedade moderna mesmo. A própria Primeira Guerra Mundial, que muitos iam em nome do país, vou morrer pelo meu país, aquele orgulho, né? Então, tem muito desse lado também. Entre os vikings, por exemplo, a morte em batalha representava a primeira das honras e a qualificação para entrar no paraíso. A segunda era o suicídio. Olha só. E ao longo da história foram exploradas várias motivações para o suicídio. Quando fala motivações, seriam motivos. Como evitação da desonra, fuga da escravidão, reação a perdas afetivas, idade avançada ou mesmo vingança, pois se acreditava que o espírito voltaria para derrotar um inimigo. A ideia de suicídio também se apresenta como um mecanismo psíquico de autopreservação em situações extremas, como escravidão e tortura. Então, aquela coisa, está num sofrimento tão grande que a própria morte seria a autopreservação, né, falando em termos psíquicos. E aí, a partir do século V, o Estado romano totalitário retirou do indivíduo comum o direito de dispor da própria vida. A preocupação era com a manutenção da economia. Havia fome, epidemias e guerras. Havia baixa natalidade. Claro, como já tinha tantas questões de fome, epidemias e guerras, como traz o texto, lógico, já muitas pessoas já morriam. Aí imagina se vão deixar as pessoas se suicidar. Então já era uma norma que não poderia. Mas tu vê que o foco era para não diminuir o número populacional, a quantidade populacional. Né? Então, e aí por causa da baixa natalidade, quer dizer, além disso tudo, ainda o nascimento de crianças era pouco, afetava a questão dos alimentos e a mão de obra. Faltava mão de obra. Aí a vida dos colonos e dos escravos pertencia ao seu senhor. O suicida passou a ser culpabilizado e seus familiares tinham os bens confiscados. Olha que loucura, hein? Diante de um contexto no qual era preciso contar com pessoas produtivas, o suicídio passou a ser um prejuízo social. De um ato heróico passou a ser um ato a ser julgado, condenado não somente ao sujeito que o cometesse, mas também à sua família. Quer dizer, entrou até a família no meio. Ou seja, a vida e a morte do indivíduo passam a ser de propriedade do imperador e as consequências de sua escolha afetam todos à sua volta. A manutenção econômica da sociedade, o fortalecimento do império, a culpabilização da sua família e assim vai. Então olha que diferença a questão do contexto do suicídio dentro da história e as motivações que foram mudando ao longo do tempo. Então, bem interessante assim, né, a questão da visão do suicídio nesses casos. Mas, vamos ver.
E aí a gente vai entrar no tema 2, de problema moral a problema social. Vamos ver, vamos destrinchar o que seria a diferença, né? Lembrando, né, pessoal, que eu não li esse texto. Então, os estudos psicanalíticos são estudos que eu faço da faculdade em loco. Depois eu vou rever o vídeo, eu mesmo revejo para poder assimilar melhor o conhecimento. E aí vamos ver o que diz aqui, ó. Em 1897, quase século XIX, né? Ou melhor, já é século XIX. Ih, olha a matemática aí. Já é século XIX, quase século XX. David Emily Durkheim, acredito que é assim que se pronuncia, publicou uma obra muito importante titulada O Suicídio. Durkheim é considerado o pai da sociologia, assim como Freud é o pai da psicanálise. Durkheim defendeu a tese de que o suicídio só se explica sociologicamente. Os estudos de Durkheim argumentam que o suicídio é um fenômeno social, não sendo restrito ao aspecto meramente individual. Tipo, é uma questão da sociedade e não individual. Entendendo o suicídio como um fato social, o sociólogo argumenta que ele existe em todas as sociedades, podendo ser classificado em 3 tipos. E aí o Durkheim ele separou em 3 tipos a questão do suicídio. O suicídio egoísta. E aí o que diz o suicídio egoísta? É um suicídio que se encontra entre indivíduos pouco ou nada integrados ao grupo social, que não se encontram mais sob a influência da sociedade ou da família e da religião. É o suicídio por falta de integração, quando não há sensação de pertencimento. Tipo, a pessoa se sente excluída. Haveria um individualismo mórbido levando ao ato, resultado de um individualismo excessivo, ou seja, da falta de interesse do indivíduo pela comunidade. É quando o ego individual é maior do que o ego social. Claro que aqui não está bem claro se se ele resolve o suicídio, a questão do suicídio, que leva ele ao suicídio, é por ele não se sentir pertencente ou por não querer ser pertencente. Aí que não ficou bem claro, para mim ficou confuso. Terminando a frase e falando de suicídio egoísta, imagino que é uma escolha e não uma consequência. E tem suicídio altruísta, que remete a um ato heróico. A pessoa é tomada por um excessivo altruísmo, com sentimento de dever, sacrificando a própria vida pelo bem de outros. Implica intensa integração social. Se, como acabamos de ver, uma individuação excessiva leva ao suicídio, a individuação insuficiente produz os mesmos efeitos. Então, quando não há equilíbrio, tanto faz de um lado ou do outro, vai acontecer. Ou geralmente acontece. Quando desligado da sociedade, o homem se mata facilmente e se mata também quando está por demais integrado nela. É quando o ego social é maior que o ego individual. São exemplos os pilotos kamikaze e os homens bomba. Para quem, se tu está assistindo, é novo ou nunca viu sobre a Segunda Guerra Mundial, os kamikazes foram os aviões japoneses, que na verdade foi o ataque a Pearl Harbor, que na Segunda Guerra Mundial, que tinha vários países brigando. E aí uma delas era Japão e Estados Unidos. E aí o que os japoneses fizeram? Eles atacaram Pearl Harbor com aviões, só que ao invés de só bombardear, o que eles fizeram? Eles se jogaram na base militar de Pearl Harbor. Jogavam os kamikazes, os pilotos. Iam lá, se jogavam e explodiam. Então eles já iam para a morte, para poder destruir a base americana. Então, aí eram chamados kamikaze. E os homens bombas que nem a gente viu, que a gente vê direto, às vezes atentado que nem teve na França, que teve explosão, enfim, em vários lugares. Aqui também fala, o exemplo é o atentado ao World Trade Center em 2001, quando o suicida usou o avião que pilotava para atingir um alvo. Até quem tem a minha idade aí presenciou o ataque ao World Trade Center, e na época foram 2 aviões, inclusive, aí eles atingiram as Torres Gêmeas, aí destruíram, tanto é que hoje, no lugar das Torres Gêmeas, existe um memorial. Então, eu lembro que eu estava no colégio, quando deu esse fato, aí já denunciei a minha idade, mas foi triste assim a questão. Aqui tem a foto, é bem isso a questão do avião batendo nas Torres Gêmeas.
Claro que aqui eu acho que foi meio... Falta meio estranha aqui, mas foi assim mesmo. E tem... Esse é o suicídio altruísta. E tem o anômico. O que seria o anômico? O suicídio anômico ocorre em uma sociedade desorganizada, desorientada, sem lei, mostrando a desorientação. Então, o anômico tem a ver com aquilo que eu sempre falei nas outras aulas, a questão, quando tem uma palavra que tem a, o a ele está negando alguma coisa. E o nômico é o significado daquela coisa que está negando. Claro que aqui fala de uma sociedade sem lei, desorganizada. Então, o nômico, eu imagino que seja alguma coisa que tem a ver com organização, alguma coisa assim. E o A está negando a organização. Então, é uma sociedade desorganizada. Então, acredito que é isso. Ó, o sofrimento que leva ao suicídio acontece em situação de caos social, em situações de crise, guerras e pandemias. Às vezes a pessoa não aguenta, que nem a gente teve a pandemia da Covid, que todos, com certeza quem está assistindo esse vídeo, tu que está assistindo esse vídeo, passou pela pandemia. Duvido que um bebê esteja assistindo neste momento. E, claro, e aí o que acontece? Tem muita gente que enlouqueceu, não aguentou, e foi horrível mesmo. Sabe, é uma questão, assim, uma situação que, olha, eu espero nunca mais passar, porque foi muito ruim, muito ruim. A sensação de tu estar preso, então foi complicado, assim, mas estamos aí, conseguimos sobreviver, mas triste para quem não conseguiu. E aí é o que fala aqui do Durkheim, que ele traz a questão social, ele sempre traz a questão social, como deixou claro o texto. Quando as pessoas não veem sentido em viver daquela maneira, não aguentam, ou estão muito afetadas pelo caos, com perdas ou importantes mudanças na condição de vida. O suicídio anômico decorre de que as atividades dos homens estão desregradas e que isso os faz sofrerem. Então, esse é o anômico. Aí, mais tarde, o autor acrescentou uma nota de rodapé classificando o suicídio fatalista, que seria decorrente do excesso de coerção e regulamentação da sociedade sobre o indivíduo, reprimindo sua espontaneidade de forma violenta por uma disciplina opressiva. Por exemplo, uma escravidão. Então, aí acaba tendo o suicídio fatalista. E assim, com base em Durkheim, podemos entender que a influência da sociedade é determinante na decisão do indivíduo pelo suicídio, o que não descarta diferenças individuais pela condição subjetiva de cada um, pois diferentes pessoas expostas às mesmas condições sociais não apresentam o mesmo comportamento suicida. Considerando o exposto, podemos identificar extremos entre egoísta, altruísta e anômico fatalista. Para deixar claro que, cada pessoa tem sua subjetividade. Então nem todo mundo vai encarar da mesma maneira os problemas. Até porque se fosse assim, teria tido uma morte em massa na pandemia. Mas aí cada um tem sua subjetividade. E aí entraremos no tema 3, que é as motivações individuais. Primeiro a gente viu as motivações sociais, e agora as motivações individuais. Aí fala do mito de Sísifo. Vamos ver o que seriam essas motivações individuais. Agora a gente vai entrar na subjetividade. Na obra O Mito de Sísifo, Ensaio sobre o Absurdo, de 1942, o filósofo Albert Camus volta a discutir as motivações individuais, em parte se contrapondo à visão de fato social defendida por Durkheim. Então ele veio contrapor o Durkheim. Camus retoma o suicídio em seu caráter mais íntimo e pessoal e questiona-se por que, afinal, não seria o suicídio, chamado suicídio filosófico ou racional, a melhor saída. E aí, aqui já trazendo a questão do mito, no mito, Sísifo se envolve em um conflito com o poderoso Zeus, que o condena a indesejada morte, da qual o personagem, Sísifo, consegue escapar enganando os deuses por um longo tempo. No entanto, já na sua velhice, é novamente capturado e condenado a realizar um trabalho repetido, exaustivo e sem propósito. Teria que rolar uma enorme pedra montanha acima.
Chegando no topo, a pedra rolaria morro abaixo e ele teria que rolá-la até em cima novamente, e assim dia após dia, eternamente. Aí Sísifo sabia que se tratava de uma tarefa para puni-lo por sua desobediência, e não se conformava com essa condição de vida. Então Camus se utilizou desse mito para teorizar que, quanto mais consciência se tem, mais difícil fica suportar algumas condições de vida. E aqui traz a foto do castigo de Sísifo. Então, apesar de localizar a motivação no próprio homem, o momento histórico em que a obra foi escrita evidencia a influência do contexto, pois refere-se ao período da Segunda Guerra Mundial. Ser obrigado a rolar uma pedra até o alto da montanha, não conseguir suportá-la no alto com suas próprias forças, vê-la cair e repetir o processo eternamente, trata-se de uma crítica social a condições de vida desprovidas de sentido. Por que ir para o fronte de guerra? Por que morrer por uma causa que pode ser que não seja sua? Qual o sentido de ser escravo? Então Camus relaciona o castigo do personagem mitológico à condição de vida de muitas pessoas que seguem fazendo coisas no trabalho ou na vida pessoal, dia após dia, geralmente sem consciência de sua condição absurda. Então, quando se percebe nesse lugar, a revolta toma conta e o suicídio pode ser o único ato de liberdade, única saída possível para fazer cessar. Tanto vê que tudo vem através do sofrimento. E aí o desfecho trágico do personagem ocorre por ele ter consciência de sua condição absurda, porque ele sabe que vai fazer isso pro resto da vida. Aí, com base na teoria psicanalítica, não ter consciência não significa que o mal-estar não exista. Porque, claro, porque daí agora falando de psicanálise, a gente joga para o inconsciente, a gente reprime muitas coisas. Mas não significa que ela não exista. Então ele existe e se manifesta como angústia, como sintoma. Se experiências como essa ainda se mantêm na contemporaneidade, a construção de sentido por meio da associação livre é uma possibilidade de encontrar saídas simbólicas para a condição de existência. Então, na verdade, traduzindo aqui, o que acontece? Como a gente o curso é psicanálise e são estudos psicanalíticos, então o que está sugerindo? Que através da associação livre, o que seria a associação livre? Na terapia e na psicanálise, a associação livre é quando o paciente ele fala o que vier à cabeça, sem julgamentos e sem restrições. Ele pode falar o que bem entende. Então essa é a ideia, sem julgamentos. Então esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí, claro, como a questão está lá no inconsciente, daqui a pouco uma angústia de algo, daí ele colocando para fora isso, ele pode se aliviar. E aí, não se aliviar, daí reduz a possibilidade de ideação suicida. Ou até quitar de vez. Tá? Bom, não se trata de descartar as questões sociológicas implicadas no comportamento suicida, mas sim de considerar que a questão é complexa e multideterminada. A ênfase na análise de Camus é a questão individual. Então, claro que ele quis mostrar que não é só uma questão social, mas também tem uma questão individual, tem um indivíduo, neste caso. E a impotência de Sísifo, condenado a realizar as mesmas tarefas até o fim de seus dias, sem esperança alguma de triunfo, justificou o desfecho trágico. É possível que esse Sísifo tivesse esperança, ainda que ingenuamente, o desfecho poderia ter sido outro. O que seria só apenas a esperança de triunfar o sustentasse a cada passo? Vamos supor que se ele soubesse que seria carregar a pedra uma vez só. O autor estabelece aí uma relação com a desilusão e a desesperança do operário, que trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas. Quanto mais se torna consciente de sua impotência, quanto mais conhece a extensão de sua miserável condição, mais cresce dentro de si a revolta. Então, ter consciência de sua condição de vida pode ser desagradável. Por isso, é muito comum que pacientes desistam do processo psicanalítico quando se deparam com a questão: o que te faz continuar? Em geral, as pessoas se queixam de não conseguirem sair de relacionamentos tóxicos, por exemplo. Ou trabalhistas ou pessoais, enfim, porque relacionamento tóxico existe em qualquer âmbito. Mas não é confortável falarem sobre o que as fez entrar nessa relação. Claro, para as pessoas é muito difícil admitir daqui a pouco
Porque é aquela coisa, tudo bem, tô numa relação tóxica. Tá, mas por que tu entrou na relação tóxica? Qual é a tua parcela de responsabilidade nisso? E aí, nessa questão, as pessoas acabam entrando em choque. Então, é diferente de uma terapia TCC, por exemplo. TCC vai te dar orientações, acho melhor tu pensar assim, tu fazer assado. Quem sabe tu não se distrai, entendeu? É outra vibe. A psicanálise já não, ela vai a fundo mesmo. Ela vê o âmago da questão, que na maioria das vezes não é agradável a nós. Né? Então a ingenuidade, a ilusão protege o ser humano do sofrimento desde o narcisismo primário. O narcisismo primário é aquela questão da criança, digamos que ela, como ela é dependente, ela é como se fosse o rei, o bebê, o rei no caso. Então por isso que tem essa coisa do narcisismo primário, tudo é voltado para ele. E de certa forma o ser humano ele tenta preservar isso. Né? Então todos nós precisamos de uma certa dose de autoestima e esperança para continuar. E aí Freud, no texto O Ego e o Id, aí já está falando da segunda tópica, porque na questão psicanalítica o Freud ele trouxe duas tópicas, que seria a estrutura digamos assim, não é pensamento a palavra, da estrutura psíquica, agora é a palavra certa, a estrutura psíquica. Né? A primeira tópica que veio com consciente, inconsciente, consciente, inconsciente, me deu branco. E pré-consciente. Inconsciente, consciente e pré-consciente, que tem as três partes fazem parte da questão psíquica. E aí depois ele veio com o id, ego e superego, que é a segunda tópica. Então, por isso no texto Ego e o Id, formulou o conceito de superego e analisou sua relação com o ego, o que nos ajuda a compreender a dinâmica do suicídio. Só para tu saberes, o superego seria aquele ser, digamos, que dita as regras. Aquela coisa assim, não faz que isso é feio, ou isso é errado. Como se fosse o anjinho bom te falando ali o que tu deve e não deve fazer. Então esse seria o nosso superego. Para o ego viver, é preciso certa dose de autoestima e apoio das forças protetoras do superego. Vai dando orientação. Assim, o medo da morte, da melancolia, acontece quando o ego se desespera, aliás, porque se sente odiado e perseguido pelo superego. O suicídio é uma expressão do fato de que uma terrível tensão produzida pelo superego ficou insuportável. A perda de autoestima é tão completa que toda a esperança de recuperá-la é abandonada. E o ego se percebe desamparado pelo superego e se deixa morrer. Então essa é uma visão psicanalítica da questão do suicídio. Tá? Então espero que tenha aproveitado bem esse estudo, que é um assunto delicado, mas é importante se falar. Muitas pessoas têm o medo ou não querem falar sobre assuntos, se sentem desconfortáveis, mas é importante. E claro, por fazer parte dos meus estudos, provavelmente eu vou deparar com pacientes com ideações suicidas, né, e faz parte do processo. Então a continuação dessa aula vai ficar para a próxima, para não ficar muito extenso. E nos vemos na próxima. Valeu!